Iniciar o nosso culto desta noite, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, né, irmãos? De estarmos reunidos, de estarmos juntos, estarmos aqui em condições de levantar as nossas mãos, glorificar o Pai, glorificar o Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo, nós vamos entrar hoje numa série de mensagens bastante fortes, né? Mas nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde nós exaltamos e agradecemos a Deus pela vida, pela preservação da vida, da saúde. Então esse é o motivo maior que nós temos para glorificar e exaltar o Senhor. Te louvamos, Senhor Jesus, te louvamos de todo o nosso coração. Te agradecemos pela presença constante, Senhor, no nosso coração, na nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos louvar, glorificar, abrir os nossos lábios, Senhor, e com o nosso coração e com a nossa mente termos compreensão, ó Pai, daquilo que estamos fazendo. Não estamos fazendo por um Deus que não pode ouvir, não estamos fazendo para um Deus que não tem condições de escutar, estamos fazendo para um Deus que ouve, que recebe e que fala conosco, que Ele é vivo, Ele é poderoso, e a Ele, na pessoa do Salvador Jesus Cristo, nós exaltamos, nós glorificamos e nós rendemos a honra e a glória e a adoração. Gratos que somos, Senhor, por tudo, Pai, tudo, principalmente a salvação conquistada na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Nenhum de nós tem merecimento algum. É obra tua, é ação tua, é atitude tua em nosso favor. Nós entramos apenas, Senhor, com o nosso coração, com a nossa fé, com a nossa confiança, crendo que o Senhor pode fazer algo tremendo nas nossas vidas, como tem feito até o dia de hoje. Continua, Senhor, falando aos corações, continua recebendo, Pai amado, o nosso culto. Nós, Pai, te pedimos nesse momento, Senhor, que o nosso coração se abra em adoração e louvor àquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, Jesus Cristo. Amém. Louvemos ao Senhor.
aqui na tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor tem algo maravilhoso para as nossas vidas nessa noite, Pai. Nós possamos estar te adorando com o nosso coração, com a nossa alma, Senhor, com a nossa razão, ó Deus, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Vida
Senhor. Enquanto nós cantamos esse hino, os irmãos trouxeram seus dízimos e suas ofertas, podem trazer.
porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos na sua casa, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem protegido muito, Pai. Eu só tenho a agradecer por eu estar aqui à frente, Senhor, falando contigo, Deus. Pai querido, hoje, Pai, a sua igreja está reunida, Pai, na sua casa, Pai. Esperamos, Pai, que continue desse jeito, Senhor. E logo, logo nós saímos dessa pandemia, Senhor, e voltamos, Pai, o que nós éramos antes, Pai. Nós éramos felizes e não sabíamos, Deus. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esses dízimos e ofertas, Pai, que a tua casa tem recebido. Obrigado, Senhor, porque esses dízimos e ofertas, Pai, é para a manutenção da nossa igreja, Senhor, para prosseguirmos, Senhor, e estarmos perto de Ti, Senhor, porque só assim nós continuaremos, Pai. Obrigado pela sua casa, que hoje muitas pessoas estão aqui, Senhor. Muitas pessoas estão participando deste culto e agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoe, Pai, os enfermos, Pai, que estão em hospitais, Pai. Irmãos que estão afastados da igreja, Senhor. Irmãos que não possam vir à igreja, Senhor, porque estão restritos nas suas casas, Deus. Senhor, também quero agradecer, Pai, pelos dízimos que as pessoas aqui ofertaram à sua casa. Abençoe a essas pessoas, Pai. Abençoe aqueles também que não puderam dizimar, Senhor. Que o Senhor abra a porta de empregos, Pai. E hoje nós necessitamos, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós só temos a agradecer neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Meu
A igreja pode se sentar? Os irmãos puderem acender as luzes, por favor. Nós queremos fazer uma leitura bíblica, então vamos ler alguns textos do livro de Gênesis. Nós temos aqui, irmãos, o texto seria muito longo a respeito da pessoa que nós vamos falar nessa mensagem dessa noite, mas eu quero ler apenas alguns versos com os irmãos do capítulo 37 do livro de Gênesis, se você quiser acompanhar a leitura. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. E acompanhavam os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar e mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e não já podiam falar-lhe pacificamente. Tendo José um sonho, o relatou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Aí, irmãos, eu vou contar a história que muita gente aqui já conhece. Mas antes de entrar na história, nós estamos hoje iniciando uma nova série de mensagens. E nós intitulamos essa série de Juntando os Cacos. A difícil arte da retomada na vida do ser humano. Difícil a arte da retomada na vida do ser humano. Esse assunto eu já trouxe até num dos papos de sábado. Quem acompanha aí no meu canal lá os papos de sábado, talvez lembre que uma das conversas que nós tivemos, num desses papos, nós falamos sobre recomeço, né? Recomeço, retomada. E é interessante, irmãos, porque é um tema, que palavra eu posso usar? É um tema forte, né? É um tema profundo. Juntar os cacos nunca é bacana. Quem aqui já quebrou um copo, já quebrou uma garrafa, e para você não pisar, se cortar ou se machucar, ou alguém pisar e se machucar, você tem que fazer o quê? Juntar os cacos, né? Tirar do meio do caminho. Pior ainda quando você quebra alguma coisa que você gosta. E você quer juntar os cacos para tentar colar novamente. E aí fica pior ainda, porque às vezes você não vai conseguir fazer aquela peça, aquele vaso, aquele jarro, voltar ao que era. Dificilmente você consegue. E já faz muito tempo que eu tenho pensado nisso, e é lógico, toda a situação que tem envolvido o mundo nesses últimos um ano e meio aí, mais ou menos, reforçam isso que a gente está repartindo com vocês nessa noite. Como é difícil a retomada, não é? Como é difícil a retomada. O irmão orou aqui
e pedindo a misericórdia de Deus para que essa situação ela possa passar, possa pelo menos amenizar um pouco. A gente tem visto que em alguns lugares no mundo a situação ela não passou, mas ela já amenizou um pouquinho, não é? Os irmãos sabem que eu gosto bastante de esporte, então a gente vê aí alguns torneios de futebol, tem lá um pouquinho de gente que já está entrando, está participando, está assistindo os jogos de futebol. O outro esporte que eu gosto, tênis também, já tem lá uma plateia bem reduzida, mas tem. E principalmente o basquete lá nos Estados Unidos, já tem muita gente. Eu estava vendo um jogo, acho que na sexta-feira, e eu fiquei assustado, porque era muita gente, um em cima do outro, né? E porque o povo, irmãos, está desesperado. Ninguém aguenta mais ficar dentro de casa. O povo quer sair, o povo quer a todo custo retomar a vida, né? E a igreja, irmãos, ela não fica fora disso aí. A igreja também, nós queremos retomar, principalmente, irmãos, a oportunidade de sairmos para entrarmos nas escolas, entrarmos nos hospitais, nos lugares onde a gente ia antes para poder falar do amor do Cristo Jesus. Então, nós ansiamos muito por isso. Mas todo recomeço, ele é difícil, né, irmãos? Todo recomeço, toda situação que leva a uma ruína, e depois você tem que retomar, traz consigo uma série de consequências, de situações. Muitos não conseguem, irmãos, retomar. Muitos não conseguem. Eu sei que é uma pesquisa que as pessoas não fazem, não é interessante fazer nesse momento de vida que a gente está vivendo, mas algumas você fica sabendo porque o próprio comércio informa você. Por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas, ela cresceu absurdamente nesse período de pandemia. Aí você pode dizer, as pessoas estão mais dentro de casa, tal. Sim, mas quantos não buscaram o escape, a saída no quê? Na bebida alcoólica, né? Quantos? E outros vão por caminhos piores ainda que vocês já podem imaginar. Outros vão por caminhos piores ainda que você pode imaginar. E cada um enfrenta a situação de uma forma. Cada um enxerga a situação de uma forma. Mas que ninguém pode sair dessa linha de pensamento. A retomada, o recomeço, a retomada das coisas, ela é sempre mais difícil, né? E eu selecionei aqui alguns personagens bíblicos para nós analisarmos um pouquinho a história de cada um deles. Eu vou começar com José. Quem era José? Eu acho que todos nós aqui já ouvimos falar, já vimos a história de José num filme, num desenho, numa história, na televisão, de alguma forma, muito conhecido o que se passou com a vida de José. Mas vamos fazer um resumo pequeno, para que depois a gente possa entrar aonde nós queremos entrar, na situação que envolveu a vida desse homem. José foi o 11º filho de Jacó. E o primeiro com a esposa que Jacó amava. Alguém pode pensar, nossa, mas Jacó teve quantas mulheres? Quantas, irmãos? 2 ou 4? 4, né? Teve 2 oficiais e 2 que eram as escravas de Lia e de Raquel, que serviram as mulheres, e inclusive geraram filhos também com Jacó, a pedido das esposas oficiais Raquel e Lia. Nós conhecemos toda a história de amor que envolve aí Jacó com Raquel, mas pelo costume da época,
E ele teve que, para casar com Raquel, ele teve que levar a Lia junto. Aí alguém pode perguntar, nossa, mas na Bíblia tem isso? Irmãos, era um costume oriental, né? Era um costume oriental. Acredito que ainda em alguns lugares, ainda esse costume ainda existe, de um homem poder ter quantas esposas ele consegue sustentar. E quando Jacó casou com a Lia e ela gerou filhos, depois ele casou com Raquel, Raquel não conseguia gerar filhos. E isso trouxe um problema, uma agonia muito grande para Raquel. Por isso que ela pegou uma das escravas e falou, você não pode ter filho comigo? Então tenha com a minha escrava, filhos que serão os meus, já que eu não posso ter. E aconteceu a mesma coisa com Lia. Lia não conseguia mais gerar filhos, pegou a escrava, já que você está gerando escravos, filhos aí com a escrava de Raquel, gere filhos também com a minha escrava. Mas diz o texto anterior a esse que nós lemos, que Deus se lembrou de Raquel e permitiu que Raquel, então, lá já numa idade avançada, trouxesse um filho ao mundo. E quem era esse filho? 11º filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E ele se chamou José, filho de Raquel. Então, irmãos, como Jacó ele amava demais a Raquel, esse filho passou a ser, como é que eu posso colocar aí? A menina dos olhos, né, de Jacó. Então, José se tornou um filho especial. Como que a gente pode afirmar isso? O texto bíblico diz, esse texto que nós acabamos de ler, diz que Jacó amou a José. Por quê? Porque era o filho que ele teve com a mulher que ele amava demais, que era Raquel. E ele então manda até que se confeccionasse uma túnica, uma roupa bonita para José. E o texto vai dizendo que José começou a crescer, era um garoto, ele acompanhava os seus irmãos. Seus irmãos eram homens do campo, eram homens que cuidavam de rebanhos, área pastoril, cuidavam dos rebanhos, pecuária. E o que aconteceu? Tudo que os irmãos faziam de errado, José vinha aí, falava para Jacó. E o Yosef, que significa que Deus, no hebraico, que Deus acrescente filhos, ou que ele possa acrescentar filhos, esse é o nome hebraico de Yosef, de José. José passou a ser um irmão não muito bem visto pelos demais. Vamos usar aqui uma expressão que a gente tem no dia a dia, o dedo duro, né? O dedo duro. Aquele que vai e fala tudo aquilo que está acontecendo, principalmente aquilo que está acontecendo de errado. Então isso causou um mal-estar entre os seus irmãos. Tanto os irmãos legítimos, como os irmãos que ele tinha chamados, eu não gosto muito dessa palavra, mas chamados de bastardos, que foi os filhos que José teve com as 2 escravas. Ele passou a ser não muito bem visto por esses irmãos. Normalmente, quando se fala de José, se acrescenta alguma coisa. Quem é que vai lembrar aí? José do Egito. José era egípcio? Não. Por que José do Egito? Porque a história de José, ela faz parte de um plano de Deus para a vida dos hebreus, na família de Jacó. Então, quando nós falamos de José, normalmente a gente fala, que José? Porque tem o José, pai de Jesus. E a gente fala, José do Egito, que é para entendermos esse plano de Deus. Na verdade, ele nasceu em Padã Arã, que era uma região onde Jacó, que era nômade até então, o povo era nômade. Eles não tinham uma terra específica. Eles ficavam em acampamentos, onde era melhor para as pastagens, ali ficava o povo.
Então ele nasceu nessa região de Padã Arã, 6 anos antes de Jacó retornar para Canaã. Os historiadores dizem que provavelmente Jacó tinha uns 90 anos quando gerou a José. E esses faraós que reinavam no Egito na época eram conhecidos como faraós Ixos. Se você pegar a história secular e estudar a história dos faraós, 1570 mais ou menos, antes de Cristo, você vai encontrar lá uma dinastia chamada de faraós Ixos. E essa dinastia aí que foi no tempo de José, quando ele foi parar no Egito. Então, resumindo a história, ele era o filho preferido de Jacó, além de ser o filho da velhice, era também o filho da mulher amada, Raquel. Jacó teve mais um filho, chamado Benjamim, que José nem conheceu, não é? Esse foi o filho do consolo, da consolação, da velhice de Jacó. Então, irmãos, José ganhou essa túnica. Eu acho que ele ficava se mostrando para os irmãos, né? Olha que o pai me deu aqui, ó. Vocês não têm, eu tenho. Então isso demonstrava que Jacó tinha assim uma predileção por José. E outra situação também, irmãos, é que Raquel ela foi muito humilhada por Lia, quando ela não podia gerar os filhos. Alguns argumentam que a túnica que Jacó deu de presente fosse um sinal de que o pai pretendia colocar José como o sucessor dele. Então, espera um pouquinho. Além desse cara ser estranho, ser o preferido, esse cara vai... Será que o pai deu essa túnica aí? Ele está dando uma dica que ele vai suceder o nosso pai. E para complicar, irmãos, o que aconteceu? José teve uns sonhos e foi contar para os irmãos dele. E os sonhos diziam o quê? Que os irmãos iriam se curvar, os feixes, que existiam, se curvaram para o feixe menor, tal, aquela história toda narrada no livro de Gênesis. Então isso, irmãos, ia despertando nos seus irmãos cada vez mais o quê? Uma ira, Puxa, mas o que esse camarada pensa que ele é? E isso tudo é bem narrado no livro de Gênesis. Não há uma base muito sólida para dizer que era essa a intenção de Jacó, de colocar a José como seu sucessor, mas era um indicativo pelos costumes que tinham no Antigo Testamento. Então, irmãos, que palavra eu posso usar para os irmãos de José? Eles ficaram com inveja de José? A palavra inveja é uma palavra forte, né? Inveja, ela corrói mais do que ácido. Inveja é uma palavra forte. Eles ficaram com ciúmes, que não vejo muita diferença de ciúmes e inveja. E depois dos sonhos, então, que são relatados lá no capítulo 37, aí que a situação ficou ainda mais intragável pelos irmãos de José. Eu não sei como é que eu posso expressar essa raiva, essa ira dos irmãos com relação à vida de José. E é interessante que num dos sonhos aí, não só os irmãos se curvavam, como o sol e a lua. Quem eram o sol e a lua? O pai e a mãe, Então, ou seja, todos uma hora iriam se curvar a José. E esses sonhos se cumpriram, a gente sabe a história, quando José está lá no Egito, já ocupando lá uma posição lá de primeiro-ministro, braço direito do faraó. Acontece aquela fome na terra, e aí então, todos os povos que desciam para comprar comida no Egito, desceram também os descendentes de Jacó. E ali a gente percebe o cumprimento desse sonho aí, que José teve lá quando ele era menino ainda, um garoto. Capítulo 42, lá, se não me engano, de Gênesis, vai falar isso aí. Então, irmãos, um resuminho da vida de José. Só alegria a vida de José?
E é aí que eu quero, irmãos, parar um pouquinho com vocês para conversar. A arte de recomeçar. José foi um cara, deixa eu usar essa expressão, né? Que teve que lutar algumas vezes para retomar a vida. A vida dele não foi fácil. Então, eu acho que quando ele era criança, jovenzinho ainda, ele se achava, a roupinha bonita que o papai deu, tudo, os sonhos vão se cumprir, todo mundo uma hora vai, mas de repente a vida dá um golpe. E nós conhecemos a história. Os irmãos foram engolindo, e chegou uma hora que eles se reuniram e falaram assim, ó, vamos tirar esse cara do caminho. E tramaram o que, irmãos? A morte de José. Quem permitiu que José não morresse? Não foi o Rubem? Não, foi Deus. E se fosse no embalo, até Rubem, que era o mais velho, ia aceitar a morte. Olha, irmãos, você pode pensar e entender uma pessoa da família querendo tirar a vida de um integrante da família? Então, isso não é um conto, isso é uma realidade. E aconteceu com José. Então, algumas considerações. Ele perdeu, ele não morreu. Rubem conseguiu impedir que ele morresse. Mas armaram uma situação, uma cilada, né? Jogaram ele lá num buraco, pegaram o sangue de um animal, rasgaram a roupa e levaram para o pai. Falaram que a gente encontrou. Quando o pai olhou, a túnica, foi ele que mandou fazer, ele falou, José, onde vocês acharam isso? No campo, uma besta fera, algum animal, matou o nosso menino, ele morreu. E Jacó chorou, pranteou, e os outros filhos sabiam que era um engodo, era uma mentira. Falou, agora a gente pode matar ele sossegado. Aí Rubem falou, não, vamos vender ele, vamos fazer um dinheiro ainda com José. Mas na verdade eu acho até que ele temeu a mão de Deus. Então eles preferiram entregá-lo por uma caravana de mercadejantes que trabalhavam com escravos, venderam José, ganharam dinheiro, se livraram de José. E tocaram a vida, e o Jacó achando que o filho já tinha morrido. Então, irmãos, olha, José perdeu, quando ele é vendido, o que aconteceu com ele? Ele perdeu a sua casa, perdeu o seu lar, ele perdeu os seus pais. Quando ele vai embora naquela caravana, ele tem já na mente dele que nunca mais ele volta, ele está se tornando um escravo. E por ser novinho e ter uma fisionomia bonita, ele seria um escravo até valorizado. Então perde o lar, perde os seus pais e até os irmãos. E não há uma demonstração de que José tinha raiva dos seus irmãos. Era um garoto, era um molecão. Ele achava aquilo bonito. Ele achava como ele é o preferido do papai. Mas eu acho que no fundo, ele amava os seus irmãos. Tanto é que ele consegue, perdoá-los lá no final. Mas esse é o final da nossa aventura aqui junto com José. Então, irmãos, o que aconteceria com você se você perdesse o seu lar, os seus pais e a sua família? É possível isso acontecer nos dias de hoje? Não só é possível, como acontece muito. Essas guerras aí, irmãos, às vezes a criança, ela perde a casa, os pais estavam dentro da casa, os pais morrem, a família desaparece e fica lá uma criança. Essas guerras da Síria, na África, está cheio disso aqui, irmãos. Então pensa bem, Outros são levados, eu lembro de uma época que algumas moças foram levadas escravas
por aquele grupo de extremistas muçulmanos, esqueci o nome daquele grupo agora, mas foram levadas escravas. Tiraram da sua família, tiraram da sua casa, dos seus pais, para levá-las em outro lugar, para fazerem delas prostitutas. Extremistas muçulmanos. Então, essa situação acontece. E José está nessa situação agora. Essa é a primeira situação. De uma criança bem cuidada, roupinha boa, papai me ama, mamãe me ama, meus irmãos me engolem, mas tem que me engolir mesmo. De repente ele vai parar nas mãos de vendedores de escravos. Então a situação na vida de José, ela dá uma reviravolta. E vai parar numa terra estranha. E se vê às voltas com a corrupção, com a luxúria e com os apelos do mundo. Vamos lembrar como é que isso aconteceu? Quando ele foi vendido, talvez pela segunda vez, alguém falou: esse garotão é bonito, ele é novinho. E a mulher do faraó falou assim: poxa, vamos, né? Esse escravo aí que você comprou, poxa, ele é diferente. Olha como ele é, talvez branquinho, sei lá. Coloca ele dentro aqui da nossa casa para ele nos ajudar aqui. Então José, talvez ele fale: poxa, um lugar melhor para recomeçar. Vocês concordam comigo, irmãos? Estava lá no meio da caravana dos vendedores de escravos ambulantes, nômades que não tinham família, não tinham uma terra para se estabelecer. Então daqui a pouco ele é vendido, ele vai parar dentro de um palácio. E ele vai ser bem tratado. Mas ele vai conhecer uma outra situação. Qual a outra situação? Começou a ser bem tratado, comer bem, acho que ele recuperou a sua fisionomia, né? Um moço bonito, talvez. E de repente ele começa a conhecer o quê? A corrupção, a luxúria. Quem que esticou os olhos para cima dele? A mulher de quem? Do faraó, do chefe lá dele. Falou: poxa, esse rapaz é bonitão. E tentou forçar José. José falou: não é possível, eu estou aqui nessa situação, estou me levantando. Não, eu não quero nada disso. E numa das vezes que ele tentou sair das garras da mulher, ela conseguiu pegar um pedaço, sempre a roupa de José, né? Primeiro foi a túnica dele que rasgaram lá, mancharam com sangue. E agora talvez um pedaço da roupa, uma túnica, alguma coisa que ele se cobrisse, ficou nas mãos da mulher e ela falou: olha, o cara você trouxe para dentro de casa e deu tudo para ele. Eu vou jogar esse cara na cadeia já. Então, irmãos, José foi parar numa prisão. Então, quando acha que está recomeçando a vida, quando ele acha que está retomando a vida vem e dá outro golpe nele. Derruba ele novamente. Ele vai parar numa cadeia, numa prisão. E quando tudo parece que voltaria ao controle, está ele dentro de uma prisão, de uma cadeia. E tudo isso, irmãos, não é que nem um filme que a gente assiste na televisão, né? Pouquinho, 1 minuto, no outro capítulo, não. Isso aí está se passando o quê? Anos e anos, tempo. Pensa que José ficou algumas horas na cadeia, ficou muito tempo naquela cadeia. Alguns comentaristas calculam que quase 10 anos. Então, quando tudo parece que agora vai voltar ao controle, ele recebe de presente a prisão, a cadeia. Sem família, sem parentes, num povo desconhecido, costume desconhecido, e agora vítima da corrupção, vítima da luxúria, vítima das armadilhas. E o mundo prega essas armadilhas para nós, né, irmãos? O mundo prega essas armadilhas. Alguns anos de prisão. E a gente sabe, né, irmãos, o que acontecia com José. O que ele guardava no coração dele? Ele perdeu tudo, menos uma coisa. O quê? Algumas informações que provavelmente seu pai e a sua mãe passaram para eles.
Quais informações? Olha, nós servimos o Deus de Abraão. Nós servimos o Deus de Isaac. Nós servimos o Deus Altíssimo. Não se esqueça disso. E eu acredito, irmãos, pela história, que José guardava isso aonde? No seu coração. Estava conversando com o irmão antes de começar o culto, nessa situação toda que a gente está passando, de luta, de enfermidade, e alguns lutando contra a enfermidade, e a gente concluiu dizendo, ainda bem que nós temos a nossa fé. Guardamos a fé. O apóstolo São Paulo diz, eu corri a carreira, eu lutei a batalha, eu posso morrer, mas eu guardei a fé. Sabe, irmãos, às vezes você está aqui sentado e está pensando, poxa, por onde será que está o meu filho? Por onde será que está a minha filha, meu neto, a minha neta? Se um dia, irmãos, essa palavra entrou no coração, na mente, essa palavra uma hora há de incomodar. Toma posse disso que eu estou falando para você. Não sei se a pessoa cai na real ou não, mas essa palavra, ela vai incomodar. Eu sempre gostei de jogar futebol. E eu jogava em tudo quanto era lugar. Qualquer motivo para a gente era correr atrás de bola feita com rolo de papel, rolo de fita crepe, ou até com pedra, latinha, a gente jogava futebol. E de vez em quando a gente estava jogando no lugar e entrava uma pedrinha dentro daqueles conga. Não sei quem sabe o que eu estou falando aqui. Um tênis miserável, né? Mas era o que dava para comprar. E você pisava naquilo e machucava, e tinha que fazer o quê? Sentar e tirar a pedrinha do sapato. Então, irmãos, eu entendo assim que a palavra, quando você fala desde criança, que criança às vezes que cresce na igreja, uma hora essa palavra ela vai, é uma pedra no sapato. Então a pessoa ela vai tirar aquela pedra, ou ela cai na real, ou ela continua na vida que ela está vivendo. Mas que uma hora isso vai incomodar, vai. E eu vejo aqui claramente na vida de José, de tantos tombos que ele tomou na vida, quando ele achou agora, eu vou me levantar, agora eu estou aqui, não sei nem onde eu estou, que terra é essa? Eu vou me levantar, vem a mulher, arma aquela cilada, aquela situação, ele vai parar numa cadeia, lá ele interpreta o sonho do pessoal que vai lá, do copeiro, do garçom, e fala, se lembrem de mim, eles vão embora, saem da cadeia, os sonhos se cumprem, e eles não lembram de José, e José fala, poxa, tanto tempo, Deus fez eu interpretar o sonho desses caras, e ninguém volta, ninguém se lembra de mim. Até que o faraó teve aquele sonho das vacas, das espigas, e falou, e agora? Os encantadores, os caras não conseguiam interpretar, aí o cara lembrou, rapaz, faraó, tem um cara na cadeia lá. Quem é? Ah, eu não sei, lá é um cara que fala que tem um Deus dos hebreus, aí não sei quem é esse cara não. Só que ele interpretou tudo que aconteceu aí, ó. Meu amigo foi enforcado, e eu estou aqui. Fui exaltado por você. Atrás desse cara. Mas depois de quantos anos, irmãos? Não é? Então, a vida de José tem todos esses percalços. E a pergunta, né, que a gente faz muitas vezes, onde nós vamos buscar forças para prosseguirmos? E a resposta é essa. Onde é que estava a força de José, irmãos? Ali no coraçãozinho dele. Agora já não é mais um garoto, não é mais um jovem, é um homem já. Já é um homem. Passaram-se muitos anos. E ele está ali, o que ele nunca perde é o quê? Aquela coisa que o pai e a mãe falaram, acho que principalmente o pai, está ali no coração dele, martelando, martelando. Nós temos um Deus, existe um Deus. E uma hora ele pode me socorrer e fazer a minha vida dar uma virada novamente. Irmãos, nós temos um Deus ou não temos, irmãos? Esse Deus é maior ou menor que essa pandemia que está no mundo, irmãos?
Ele permitiu ou não que esse negócio acontecesse? Ele permitiu. Você já parou para pensar? Poxa, Deus, como é que é isso, tal? Eu permiti. Quando nós falamos aí das mulheres de Deus, das mulheres, fizemos a série, eu lembro que eu falei domingo passado, nós precisamos de Rutes, de Estérs, de Marias. Irmãos, nós precisamos de Josés. Um tombo levantou, outro tombo levantou, mas dentro do meu coração eu tenho um Deus. Não sei que hora que Ele vai me socorrer e como Ele vai me socorrer. Ou não sei que vai ser igual o apóstolo São Paulo, que foi até o final, enfrentou a morte, São Pedro e outros mais discípulos do Senhor. Mas uma hora, irmãos, Deus vai estender as mãos. E era o que sustentava José ali, não é? Era o que sustentava ele. Falava, uma hora há do Senhor fazer alguma coisa. E aí nós conhecemos a história. A interpretação desses sonhos, das vacas magras, das espigas secas, e das vacas gordas, e das espigas recheadas. Ele pôde falar para o Faraó encheu os celeiros dele, e alimentou não só o Egito, como os povos que desceram até lá para se alimentar. E é assim, irmãos, que Deus faz às vezes, sabia? Deus pega lá na escassez, e quando Deus renova as tuas vidas, a tua vida, as outras pessoas vão bater na tua porta falando, você tem alguma coisa aí que eu não tenho? Me dá um pouco dessa espiga aí. Me dá um pouco do cereal que está guardado aí no teu celeiro aí. Lógico que eu não estou falando de coisa material, né, irmãos? Olha, irmãos, se hoje, nesse tempo que a gente está vivendo, se as pessoas pudessem comprar uma coisa que se chama paz de espírito, a gente ficaria rico, né? Só que não somos nós que temos a paz de espírito. Quem tem é o príncipe da paz, o Cristo ressurreto. Ele é o príncipe da paz. Então, quem tem paz de espírito tem. Quem não tem, não tem. Pode ter muito dinheiro, mas não tem como comprar. Alguns anos, e Deus começa então, lá é José. Eu não esqueci você, não. E aí vai a vida dele, não é? Eu acho que o último prêmio que ele podia imaginar era o quê? Você imagina esse cara sendo engrandecido. José pegando, o faraó pegando um anel, não é mais uma túnica agora, não. É um anel de reconhecimento. Ah, esse aqui é o meu primeiro-ministro. Coloca no dedo a quem ele mostrar esse anel, vai saber, esse aí não mexe com ele, não. Ele pôs de Faraó esse cara aí. Mas eu creio, irmãos, quando ele constitui família e tudo mais, mas lá no cantinho, lá no quarto dele, lá nos aposentos dele, o que ele queria, irmãos? Puxa vida, né? O que será que aconteceu com a minha família? Será que ainda são vivos? Então Deus honrou até o final. Desceram os irmãos, ele conheceu os irmãos. Os irmãos não conheceram. Eu entendo que José estava até com aquelas pinturas de egípcios, sabe? Que era o braço direito do faraó, tinha que usar aquela mitra, aquelas coisas todas, né? E chapéu gozado. Então, os irmãos olharam e falaram, quem é esse cara aí, né? E tem todo aquele episódio, né? Ele brincou com os irmãos, tudo. E quando ele se dá a conhecer, eles choram. E quando ele fica sabendo que o pai está vivo e que ele tem um irmão, aí ele fala, puxa vida. E manda trazer todo mundo. Então, irmãos, é assim. Confiar que Jesus está à frente. Nós temos duas possibilidades. Confiar que Jesus está à frente. Se você quiser escrever aí ou marcar essas duas possibilidades, você acreditar que Jesus está à frente. As duas possibilidades são ou confiamos ou confiamos. Ou você confia ou não. Ou você confia em Jesus ou não. Imagina que você está no meio de um mato aí. Você vê aquelas pontes, me fugiu o nome da pinguela, né?
pinguelinha, está no meio do mato, aquela ponte que você olha e fala, se eu espirrar, ela arrebenta. Aí você fala, vou ou não vou? Aí chega um caipira lá, meu pai era caipira. Não, pode passar, moço, que não cai não. Você tem duas saídas, né? Se você tem que chegar lá, ou você passa, ou você passa. Eu vou confiar no que esse cara está falando. Irmãos, com Jesus é assim. Ou a gente confia, ou confia, não tem outra coisa. A gente tem que confiar nesse Cristo da cruz, irmãos. É interessante que antes dele deixar esse mundo, depois de ressurreto, ele não precisava mostrar mais nada. Esteve lá com os seus discípulos, comeu lá os peixinhos, o pãozinho, mostrou que ele era um espírito encarnado, porque passou pela parede, por eu sou o Cristo ressurreto. Mostrou para o outro lá, aqui as minhas mãos, aqui ó, olha os pregos aqui. Mas antes dele ir embora, ele falou, eu preciso deixar uma garantia, eu preciso assinar uma garantia para esses caras aí. O que ele fez? Escuta, vem cá. Vocês vão sair pelo mundo, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, ou confiamos ou não. Juntar os cacos é sempre a primeira coisa a fazer. Quebrou um copo de vidro? Junte os cacos para não se machucar. Que é a primeira coisa. A primeira coisa. Não adianta você correr deixando os cacos no chão. Primeira coisa, limpa. Depois vê se tem como colar. Não tem? Então é o início da retomada. Ou eu compro um copo novo, ou eu faço uma adaptação às coisas da vida. O que eu tenho que fazer é retomar. Ali, meu irmão, quando ele estava lá naquela cadeia, era José e José. Não tinha papai, não tinha mamãe, não tinha os irmãos, por piores que fossem, os parentes, o seu povo. Ali era José e José. Nós sabemos, né? Que era José e o Deus de Israel. Então, irmão, é assim que nós enxergamos sempre. Às vezes a gente olha e fala, Jesus, eu estou sozinho, e agora? E a gente esquece que ele vai bater assim no nosso ombro e vai falar, opa, você esqueceu? Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está sempre com a gente, você tem que acreditar nisso aí. Como eu disse, eu fiz um papo de sábado sobre esse assunto. E recentemente eu falei também sobre perspectivas, onde alguns podem se escandalizar, né? Eu citei uma música do Erasmo Carlos, e para falar, não, pastor, não tinha um louvor? Não, eu tinha que citar a música desse cara, por aquilo que ele fala na música, que é sentado à beira do caminho. Ele fala, não posso mais ficar aqui a esperar. Então é isso, irmãos, não dá para ficar sentado. José estava sentado na cadeia. Que pena, e agora? Nunca mais. Não, quando você percebe, a vida ele estava ativo. Ele ajudava o carcereiro mor. Tanto é que ele ficava solto. Ele auxiliava com os outros presos. Eu entendo que no coração dele tinha o quê? Uma ponta de expectativa. Uma hora Deus vai estender as mãos. Irmãos, para nós começarmos a retomada, nós temos que ter essa certeza que uma hora Deus vai estender as mãos. É no tempo dele, é no jeito dele, né? E não é tempo de ficar sentado à beira do caminho. Não é tempo de ficar aqui a esperar. Esperar o quê, irmãos? É tempo da gente levantar. Tem muito chão pela frente ainda. Perdi amizades, perdi dinheiro, perdi a saúde,
perdi a família, perdi. Conselho que eu te dou hoje, baseado nessa mensagem na vida de José, é: levante, recolha os cacos e prossiga em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Feche seus olhos um pouquinho. Bendito seja o teu nome. E bendita essa palavra, Senhor, que nós temos nas nossas mãos. É a palavra que traz para nós a verdade, a palavra que traz para nós a direção. Não é igreja, não é denominação, não é um pastor, um líder religioso. Há momentos que nós estamos que nem aquele moço, José e José. Sou eu e eu. E é nesse tempo, é nesse momento que a gente tem que entender. Não sou eu e eu. Sou eu e Ele, o Cristo da cruz. Fez questão de, antes de ter o seu último minuto com os seus discípulos, dizer para eles: eu estou com vocês todos os dias até a consumação. Eu estou com vocês. Jesus está conosco. Jesus está com a sua igreja. Irmão, você não tem ideia do que é a igreja para Jesus. Ontem foi dia dos namorados, vimos tantas declarações de amor. E Jesus declara o seu amor pela noiva. E a noiva de Jesus tem nome, é a igreja, comprada pelo sangue precioso. A igreja que não é perfeita, mas Ele a torna perfeita. A igreja que não é pura, mas Ele a purifica e a santifica com a lavagem pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A sua igreja, Jesus diz, é hora de juntar os cacos, é hora de levantar, é hora de prosseguir. Senhor, abençoa, Pai, cada pessoa que está atravessando um momento difícil, um momento de luta, de angústia, de dúvida, Senhor. Às vezes a pior doença nesse momento, Senhor, são as dúvidas. Será que Deus existe? Será que Deus está permitindo? Será que é castigo de Deus? Não. Ele permite tudo isso porque Ele nos ama, nos comprou com o sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue carmesim do Cordeiro, e nos garante a vida. Assim como o túmulo ficou vazio, a nossa sepultura ficará vazia, porque nós reinaremos com Ele por todo sempre. Bendito é o nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê graça sobre graça para podermos prosseguir. E na hora em que nos sentamos desesperados e cansados, que possamos ouvir a voz: levanta, junta os cacos e prossiga, porque eu estou com você todos os dias, até o final dos tempos. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui hoje, Pai, reunidos na sua casa. Ouvimos a tua palavra, sairemos daqui cheio do teu Espírito Santo, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, pastor. Obrigado, família. Obrigado, irmãos. Obrigado por esse carinho. Obrigado mesmo. Irmãos, não tem sido fácil. A gente também tem que juntar os cacos. Sexta-feira e sábado, se Deus permitir, eu vou estar numa reunião da nossa convenção. Pode ser que eu participe de muitas reuniões ainda. E muitos amigos eu não vou ver mais. Perdi muitos amigos nessa pandemia, irmãos.
pastores que a gente brincava. Lógico, cada um tem o seu dia a dia. Nós não tínhamos assim encontros direto, né? Mas nos encontrávamos quando a gente estava no interior, quando tinha alguma reunião. Muitos foram embora pela pandemia, por outras doenças. Então a gente olha às vezes, irmãos, e essa mensagem eu preguei para mim. Não é fácil, irmãos. Eu sei que cada ovelha, cada irmão, cada família tem atravessado as suas lutas. Mas não pensa que para a gente está sendo diferente, não, irmãos. Não é? Alunos de seminário, colegas que a gente viu se formar, se tornaram pastores, não estão mais conosco. Não vou poder mais brincar com eles. Eles brincarem comigo. Nesse mundo, não. Então, é um tempo difícil, mas é um tempo da gente pegar essa palavra e falar: Senhor, José nunca pensou que era ele sozinho, ele e ele. Ele sabia que tinha um Deus, e nós sabemos que temos um Deus conosco. Amém? Obrigado, igreja, obrigado de coração. Eu agradeço. Esse é o presente mais gostoso que tem, que é o presente que vem do coração. Obrigado, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar cantando louvor?
excelente semana para vocês, irmãos, em nome de Jesus.